Olá pessoal, aqui é o Manolo, sou CEO da Imobiliária Olympia House. Obrigado por você estar acompanhando esse conteúdo, obrigado por estar assistindo esse nosso vídeo. Hoje nós vamos fazer um vídeo bacana, onde nós vamos tratar aí da tratativa até a comissão. Tudo que você precisa saber para concluir uma venda com sucesso e faturar cada vez mais alto nesse mercado, que é simplesmente o melhor mercado para quem gosta de vendas. Não tem nada que possa gerar comissões tão altas quanto o mercado imobiliário. Então quem gosta de ganhar dinheiro, vem ser corretor de imóvel. Se você já é, pega essas dicas, acompanha nosso vídeo, veja tudo que eu vou passar no vídeo passo a passo, veja se vai te ajudar. Se te ajudou, dá um like no nosso vídeo. Se está gostando, compartilha o nosso vídeo, manda para outros colegas de profissão. E você que está entrando no mercado agora, assista com atenção, que eu tenho certeza que vai te ajudar a te levar para o sucesso cada vez mais rápido. São dicas importantes, passo a passo de como realizar uma venda, o que você tem que fazer, cada fase, cada etapa. Se você está me seguindo já há algum tempinho, se inscreve no nosso canal, deixa o teu like, acessa a nossa página lá, metodomasterbroker.com.br, se inscreve na nossa lista de e-mail para você receber por e-mail todas as novidades nossas aí semana a semana. E agora vamos começar a falar um pouquinho do nosso conteúdo. Da tratativa à comissão. Tudo sobre a venda de um imóvel. Esse vai ser o tema da nossa aula de hoje. Se você já se inscreveu lá na nossa lista para receber mais conteúdos, obrigado. Se não, entra lá no nosso site também, metodomasterbroker.com.br. Se inscreve lá, você vai estar recebendo muitas novidades diretamente no teu e-mail. Mas vamos começar. Estar juntos é um começo. Continuarmos juntos é progresso. Trabalhar em conjunto é sucesso. Bom, qual é a minha ideia? Minha ideia com isso daqui é incentivar vocês a acompanhar, a crescer junto comigo. Eu acho que estarmos juntos hoje é o nosso começo. Continuarmos juntos vai ser um progresso para ambos. E trabalharmos em conjunto vai ser um sucesso. Então, se você quer ser um corretor de sucesso, me segue. Eu vou estar trazendo muita informação útil, muita informação técnica, técnicas de venda. E a minha ideia é ter sucesso com você. Não é ter sucesso sozinho, é crescer em conjunto. Vamos entender um pouquinho da nossa profissão aí antes da gente falar da venda. Alguns pontos que eu gosto de chamar a atenção. Bom, primeiro, qual que é a missão do corretor de imóvel? A missão do corretor de imóvel é realizar sonhos através dos imóveis, ajudando seus clientes a encontrar um novo lar. O corretor que tem isso na cabeça, ele já tem 50% do caminho andado para ele ter sucesso na profissão. Uma coisa que o corretor tem que ter muito claro é que a comissão nunca é o objetivo do seu trabalho. A comissão simplesmente é consequência. Se você realizar um tão bom trabalho, se você for diligente, se você fizer aquilo que precisa ser feito, com toda certeza você vai ter sucesso no mercado imobiliário. Então, entenda, para ter sucesso, antes de mais nada você tem que saber qual é o teu propósito. E na minha opinião, o propósito de um corretor é realizar os sonhos das famílias, dos clientes que ele está atendendo, para encontrar um novo imóvel. Então, se você tem isso como propósito na profissão de corretor, eu tenho certeza que você está na trilha do sucesso. E a comissão vai ser simplesmente a consequência de um trabalho bem feito. Então, pensa um pouquinho nisso e vamos para frente. Da tratativa à documentação. Pessoal, aqui nós vamos falar um pouquinho passo a passo de tudo que nós vamos ver nessa aula. É uma aula hoje bastante extensa, porque ela precisa ser, porque tem muito conteúdo. Então o que nós vamos ver? Vamos ver como funcionam as tratativas de propostas, vamos passar pela formalização do negócio. A formalização é um momento super importante que muito corretor às vezes negligencia. Então cuidado, porque aqui você pode perder um negócio por causa de não formalizar ele rapidamente. Então toma muito cuidado. Documentação. Vou explicar para vocês quais são os documentos e por que eles são necessários. Vamos falar da finalização do processo, que seria a assinatura da escritura ou do contrato de financiamento e entrega de chaves. E por último, vamos falar do pós-venda e do relacionamento, que é algo super importante que os corretores também negligenciam muito no mercado. Então, quer ter sucesso? Cuida desses pontinhos aqui que eu tenho certeza que você vai ir muito longe nesse nosso mercado. Bom, por onde eu começo minhas tratativas? Essa é uma pergunta muito recorrente no mercado e para responder ela, vamos analisar um pouquinho qual é o fluxo que vocês vão ter que seguir. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que nenhuma tratativa ela é igual, mas em todas elas você tem que tomar alguns cuidados. Então, primeiro ponto, a proposta do comprador.
Entenda, para o comprador é um momento super tenso. Ele está dando um passo grande. É a vida dele muitas vezes. Às vezes é o único imóvel que essa família, que esse comprador, que essa pessoa vai adquirir na vida. E não é como uma bicicleta, não é como um carro. São decisões que realmente impactam a família, a pessoa para a vida inteira. Então toma cuidado. Na hora de conduzir a proposta com o comprador, entenda, do lado de lá, ele está sim sensível. É um momento delicado na vida dele. E do outro lado? Do outro lado nós temos a figura do vendedor, onde você vai ter que fazer toda a negociação para ajustar. Então, você vai ter que cuidar da tua comissão, quais são os valores líquidos que você precisa passar para o proprietário, fazer as contas direitinho para você não se embananar. E depois nós vamos para os ajustes finais. Pessoal, muitos corretores negligenciam esses detalhes e são super importantes. Então, assim, se você quer ter sucesso, você vai ter que conduzir a proposta de maneira muito bem estruturada, cuidar de todos os passos, de todos os pontos que são fundamentais para que ela realmente aconteça e você tenha sucesso. E eu quero ir detalhando agora um pouquinho de cada uma dessas etapas. Então, primeiro vamos falar da proposta. Bom, o que você tem que cuidar numa proposta? Primeiro ponto que você tem que cuidar na hora que você vai negociar uma proposta é calcular direitinho todos os valores. Vamos pegar um cenário hipotético aqui de um imóvel de 1.600.000. Você recebeu uma proposta de 1,5 milhão. Essa proposta teve um desconto lá de 6%, 6,2% em relação ao valor pedido. É importante ter esses números na cabeça para você poder trabalhar a sua argumentação com o proprietário do imóvel. Qual é o valor líquido que vai sobrar para o proprietário? Então, essa é a primeira coisa que você tem que calcular. Quanto é a tua comissão? Uma venda, o praxe de mercado padrão é 6%. Algumas cidades no Brasil variam, chegam a praticar até 8%. Dependendo do tipo do imóvel, uma propriedade rural, um comércio, a comissão varia também. Mas vamos trabalhar no que é praticamente o padrão de mercado aí, que é a comissão de 6% para a venda de um imóvel. Nesse caso, você teria R$90 mil de comissão. E aqui eu quero fazer uma pausa. Quando eu falei lá no início que ser corretor é uma das melhores profissões do mundo, analise qual é a profissão onde você consegue gerar de faturamento R$90 mil num único negócio. Como corretor você consegue. Não que isso seja teu lucro, porque o corretor também tem custos. Mas entenda, R$90 mil num único negócio e não é algo tão difícil. Ele requer disciplina, requer dedicação, requer muito trabalho, mas ele é possível e é possível para qualquer um que queira. Então, feita essa pausa, vamos voltar aqui para os valores. Você tem aqui o valor líquido para o proprietário de R$1.410.000. Bom, como que você vai apresentar isso para o proprietário? Eu recomendo fortemente que você trabalhe apresentando o valor líquido e depois você apresenta o valor cheio. Por quê? Para o proprietário ter claro na cabeça dele qual é o valor que ele vai receber. Eu já vi corretor perder a negociação porque ele não trata a comissão na hora de apresentar a proposta de venda. Ele deixa ali no subentendido e o proprietário também pode acabar entendendo do jeito que ele bem achar que é o caso. Então, é muito importante você ser transparente, mas ser objetivo. O valor líquido que você tem em mãos é de R$1.410.000 para o proprietário. E aí questiona ele de qual é a intenção dele, ou quanto ele espera receber por esse negócio. Então, muitos corretores às vezes acabam pecando nesse ponto aqui. Próximo passo na negociação que você tem que cuidar é a negociação da tua comissão. A tua comissão lá é merecida. Então, tem muito proprietário que gosta de chegar já negociando a comissão. Antes de você negociar a comissão, negocie com o proprietário qual é o valor que ele pretende receber líquido em mãos. Se você seguir esse passo de sempre trabalhar a intenção do proprietário, deixa a tua comissão à parte. A tua comissão é justa, ela é merecida, não tenha medo de cobrar a tua comissão. Tem muito corretor que tem medo de cobrar a comissão. Tem corretor que já começa dando desconto na comissão. Olha, nós podemos negociar a comissão. Eu já ouvi corretor, ele nem ouviu o proprietário e ele já começa falando isso. Então calma. Primeiro ponto, apresenta o valor líquido para o proprietário. Questiona ele de qual é a intenção, caso ele não aceite o valor líquido que você ofereceu para ele. Quanto ele pretende receber em mãos. A partir desse número que você vai elaborar a contraproposta para o teu cliente, para você tentar conciliar os interesses de todo mundo. Bom, agora vamos para o próximo passo. São os ajustes. Nesses ajustes finais é quando você vai pegar a contraproposta do proprietário, vai voltar com o teu cliente, com o proponente, o comprador, e aí você vai tentar fazer o encaixe dos interesses de ambos sem abrir mão da tua comissão. Eventualmente vai acontecer um caso ou outro que você vai ter que acabar negociando um pouco a tua comissão.
Mas assim, novamente eu recomendo e insisto, trabalhem sempre os valores pretendidos por cada uma das partes e você vai mediando até você conseguir fechar o valor da venda com a tua comissão, conforme é a praxe, conforme é o correto. E entenda, não tenha medo de cobrar. Você vive de corretagem, você trabalha para ganhar dinheiro com a corretagem. Não é fácil, mas é o teu trabalho, então as pessoas têm que entender que você está sendo remunerado por isso. É uma profissão como qualquer outra. Então, o médico, eu não vejo as pessoas negociando o valor de cirurgia com o médico, porque eles entendem que aquele é o valor do médico. Eu não vejo advogados negociando honorário baixando lá de 20% para 5% ou 10%, porque o cliente não quer pagar. Ele não negocia isso é o seu salário. Então entenda, a tua comissão também é o teu salário no final das contas, depois que você reduzir todos os teus custos. Agora, vai ter ajuste? Quase sempre. Toda negociação ela passa por uma fase de ajustes até você chegar no finalmente. Maravilha! Ajustou os valores, conseguiu fechar essa negociação. Qual é o próximo passo que você vai dar nessa negociação para você evoluir? Negócio fechado é negócio assinado, pessoal. Então, o próximo passo que você precisa dar nessa tua negociação é fazer a proposta formal e o aceite dessa proposta. Manolo, como é isso? Calma que nós vamos chegar lá, vamos detalhar. E depois da proposta, você vai se preocupar em preparar o compromisso de compra e venda. Entenda, proposta e compromisso são coisas diferentes, não é a mesma coisa. A proposta é um documento simples que você prepara rapidamente com todas as condições comerciais e o compromisso de compra e venda é um documento completo com todas as condições do negócio que você está ali negociando. E agora vamos entender um pouquinho melhor cada uma delas. Vamos lá. Proposta. Primeira coisa, você tem que formalizar a negociação que você acabou de fechar. Então você vai pegar e vai elaborar uma proposta com os seguintes dados: os dados do proponente, do teu cliente, a descrição completa do imóvel, se possível, se você já tiver em mãos a matrícula do imóvel, o ideal é inclusive copiar a descrição da matrícula do imóvel. Todas as condições comerciais. E pessoal, aqui são todas as condições. Então, questão de mobília, armários, o que fica, o que não fica, prazos que as pessoas vão dar. Então, por exemplo, pode acontecer do teu cliente quitar o imóvel e o vendedor ter lá mais 30 dias para desocupar o imóvel após a quitação. Tudo que você acha pertinente, tudo que pode vir a causar algum desconforto na frente se não for bem documentado, tem que estar na proposta, porque é a partir dela que vai ser preparado o compromisso de compra e venda. Valores, prazos e condições de pagamento são fundamentais que elas estejam ali muito claras também, para que você não tenha nenhuma dor de cabeça, principalmente quando envolve financiamento bancário, utilização de FGTS, consórcio, qualquer coisa que possa alongar. Então é importante que ambos os lados tenham muito claro em mente quais são os prazos médios para cada uma dessas modalidades, para que você não tenha dor de cabeça na hora de elaborar o compromisso de compra e venda. Aí o que você vai fazer? Você vai colher a assinatura do teu cliente, do comprador, nessa proposta. Com a proposta assinada, você vai até o vendedor. Agora o que você vai fazer? Você vai fazer o aceite desta proposta. Como funciona o aceite? O aceite basicamente ele é um espelho da proposta. Então você vai pegar todos os dados que você recebeu e para apresentar para o proprietário do imóvel, para o vendedor. Então o que você vai colocar lá? Senhor fulano de tal, recebemos nesta data a proposta para a venda do seu imóvel com as seguintes condições. Copia todos os dados desta proposta, coloca os dados do proprietário, o valor da proposta que foi recebida, o valor da tua comissão e o valor líquido que vai para o proprietário, para ele assinar o aceite desta proposta, para que você realmente tenha o negócio amarrado com as duas pontas. Então, nesse momento, você tem ali o proprietário de um lado e você tem o comprador do outro. Os dois já se comprometeram com você para a realização do negócio. Agora, onde você vai partir para uma etapa também muito importante, só que ela requer um pouquinho mais de tempo. Por quê? É o contrato. Quando você vai para o contrato é um documento, ele é complexo. Ele é um documento que precisa análise, é um documento onde você vai provavelmente envolver os advogados das partes. E nesse momento, quando você vai para o contrato, você vai ter que cuidar de alguns detalhes extras que a gente vai falar logo à frente, que, por exemplo, documentações, certidões, etc. Agora, o contrato em si,
O que tem que ter? Qualquer contrato precisa ter e você tem que cuidar disso para que ele saia direitinho. Primeiro, os dados das partes, proprietário e comprador, muito bem qualificado. Se o vendedor for casado, quais são as condições do regime de casamento dele, os dados do cônjuge? Por exemplo, se ele é casado em separação total de bens, quem tem que estar qualificado no contrato? Tudo isso você tem que conferir para fazer a qualificação completinha desse vendedor no contrato. O mesmo vale para o comprador. O comprador talvez possa ser casado no regime de separação total de bens, então a esposa não vai precisar assinar o contrato. O comprador é casado no regime da comunhão total de bens, onde tudo é dos dois, então ambos vão ter que assinar realmente a escritura ou o contrato de financiamento. O objeto é um imóvel, então qual é o imóvel que você está vendendo? Então aqui a descrição tem que ser completa, precisa, ter o número da matrícula, ter tudo muito claro, número de vagas, tamanho do imóvel, não pode haver dúvida sobre o imóvel que está sendo negociado. Condições de pagamento, cópia fiel de tudo que estava lá naquela proposta comercial, de todos os detalhes, dos prazos, eventuais ajustes podem acontecer nesse momento? Podem sim, não tem nenhum problema, até porque o contrato depois ele vem ratificando tudo aquilo que foi assinado lá na proposta. Então, esse é o momento que se fizer necessário algum pequeno ajuste de prazo, de data, é aqui que você vai fazer esses ajustes. E todas aquelas outras condições comerciais que nós já comentamos, acabamentos, armário, ar-condicionado, fica, não fica, tudo que você negociou tem que estar no contrato. E é claro, todas as outras cláusulas contratuais, cláusulas de multa, de atraso, de uma eventual inadimplência, tudo que precisa constar num contrato padrão vai ter que vir para esse contrato. E aí sim, você corre para assinar no menor tempo possível o contrato para que você tenha uma segurança jurídica muito maior e possa seguir com o teu negócio mais tranquilo. Próximo passo depois do contrato. Vamos lá? Pessoal, o próximo passo que você vai ter que cuidar são os documentos e as certidões. E não são só documentos do imóvel ou do vendedor, são dos dois casos. Então agora vamos entender em detalhes a documentação do imóvel e depois as documentações dos vendedores. Bom, primeiro ponto, você vai analisar a documentação do imóvel. Quem é o proprietário do imóvel? Aqui você vai ter que checar isso pela matrícula do imóvel e você precisa da matrícula atualizada com certidão de ônus. Manolo, não sei o que é isso. Tem um vídeo no nosso canal no YouTube aí falando um pouco da matrícula, mas daqui a uns dias no nosso canal você vai encontrar um vídeo completinho falando de toda a documentação do imóvel, não só da matrícula, mas IPTU e outros documentos a mais que dizem respeito ao imóvel. Título aquisitivo. O que é título aquisitivo? Título aquisitivo pode ser o contrato de financiamento que esse proprietário do imóvel tem da compra dele ou a escritura se ele comprou esse imóvel à vista. Por que isso é importante? Se foi uma compra recente, às vezes é pertinente você olhar inclusive quem era o proprietário anterior, para ver se não tem nenhum problema escondido. Aquela velha historinha, será que não tem nenhum esqueleto no armário? Então, nesse momento é super importante você dar uma olhadinha nesses detalhes, cuidar desses detalhes, porque isso daqui pode te gerar dor de cabeça no futuro se você não olha o título aquisitivo. Ficha cadastral de IPTU, algumas cidades oferecem esse documento online, ou o carnê de IPTU, para você verificar se os dados que estão cadastrados na prefeitura da cidade condizem com aqueles que estão na matrícula. Senão pode ser que teu imóvel precise de alguma regularização. Isso não impede a venda, mas exige um trabalhinho extra ali no meio do caminho que você tem que fazer para concluir o negócio. Próximo passo. Você já verificou a matrícula do imóvel, verificou os dados do proprietário, se eles estão de acordo com a matrícula. Agora o que você vai fazer? Você vai cuidar das certidões do imóvel. Então, quais são as certidões que você precisa cuidar? Bom, primeira delas, certidão de tributos imobiliários, para verificar se o imóvel não tem nenhuma dívida junto à prefeitura da cidade. Pode ser IPTU ou qualquer outra taxa que a prefeitura cobre e vincule ao imóvel. Então, na cidade de São Paulo, no passado, por exemplo, existia taxa de lixo, taxa de iluminação pública e tudo isso recaía sobre o imóvel. Então, você precisa checar essas taxas e qualquer outro tributo que a prefeitura cobre através da certidão negativa de tributos imobiliários. Se o imóvel é em condomínio, declaração de inexistência de débitos de condomínio. Isso é super importante também, porque
Se o teu cliente não está pagando condomínio, talvez o teu imóvel já possa estar sendo pedido o leilão dele, a penhora dele pelo condomínio para quitação das dívidas de condomínio. Sem falar que ninguém quer assumir um imóvel com dívida. Então, teu comprador, quando ele compra um imóvel, ele espera o quê? Receber esse imóvel livre de qualquer ônus e qualquer dívida. E é a tua obrigação como corretor de imóvel checar isso para o teu cliente. Outros documentos que você vai precisar são as quitações de todas as contas de consumo. Água, luz, energia, enfim, e qualquer outra que possa ter vinculado ao imóvel lá. Bom, documentação do imóvel, tudo ok? Checou, levantou toda ela? Agora você vai partir para a documentação do proprietário do imóvel. Quais documentos você precisa? Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui nesses pontos. RG, CPF ou CNH. Pessoal, esses documentos têm que estar atualizados. Se o teu cliente, por exemplo, apresenta um RG de 15, 20 anos atrás, alguns registros de imóveis acabam não aceitando. Então, é importante que o cliente apresente um documento relativamente novo, alguma coisa aí de preferência com 2 ou no máximo 5 anos de idade. Não são todos que têm essa exigência, mas eu recomendo, até mesmo pela segurança do teu negócio. Então, se o teu cliente não está com o RG e o CPF atualizado, pede a CNH. A CNH normalmente está atualizada e ela é um documento que você renova de tempos em tempos. Certidão de estado civil. Se é solteiro, a certidão de nascimento. Se é casado, a certidão de casamento. E se ele é casado num regime diferente da comunhão parcial de bens, ainda você vai precisar o registro e o pacto antinupcial, para você verificar quais são os detalhes desse regime de casamento. Manolo, que raio é isso? Pacto antinupcial e registro do pacto. Esse vai ser bate-papo também para outra aula nossa. Continua me seguindo aqui no canal do YouTube. Nós vamos ter uma aula só para falar das documentações de um vendedor de imóvel. Tudo aquilo que a pessoa precisa apresentar e tudo aquilo que o teu cliente precisa checar. Então, continua me seguindo aí, que já já nós vamos soltar esse vídeo para você entender. Próximo documento. Consulta na junta comercial do teu estado, da tua cidade, sobre participações societárias. Então, qualquer participação societária pode implicar, sim, em risco para a venda do imóvel se a empresa onde o teu cliente está vendendo está passando por dificuldades financeiras. Então, verifica direitinho. Teu cliente tem participação em alguma empresa? Tem. Então, meu cliente tem participação sim em uma empresa. O que você precisa fazer? De levantar também todas as documentações da empresa, todas as certidões da empresa, não só do vendedor. Quais certidões? Aqui nós vamos falar um pouquinho das certidões. Então, essas certidões você precisa pegar do proprietário do imóvel. E se ele for empresário, você vai precisar também de todas essas certidões da empresa dele, pessoal. Dá trabalho? Dá sim um pouquinho de trabalho. Mas lembra, quanto você está cobrando de honorário por essa venda? São R$90 mil de honorário numa venda de 1,5 milhão. Então não é mais do que a tua obrigação levantar toda essa documentação para apresentar para o teu proprietário. Manolo, não sei nem por onde começa. Nunca vi falar disso na minha vida, entrei na profissão ontem. Novamente, por isso que eu falo que corretor, ele não deve iniciar essa profissão sozinho. Ele deve iniciar em parceria. Se você está trabalhando sozinho, muito provavelmente você vai precisar do auxílio de um advogado aqui para concluir essa negociação. Eu recomendo fortemente que se você quer entrar no mercado imobiliário, você busque uma imobiliária para ser parceiro. Porque na imobiliária, com certeza você vai ter o suporte que você precisa, seja do teu gerente, seja do departamento jurídico. Mas o corretor de imóveis, ele precisa entender que isso daqui é a obrigação do corretor entregar. Tem muito corretor que gosta de terceirizar a obrigação que é dele e joga para o proprietário. Ele entrega lá no compromisso de compra e venda que o proprietário tem a obrigação de entregar essa documentação toda. Eu discordo. Eu discordo porque, na minha opinião, é trabalho do corretor deixar ambos os lados o mais satisfeito e assim dar o máximo de conforto para todo mundo. O proprietário, no final das contas, é quem está te pagando pela comissão. É claro que a comissão está incluso no valor, então os dois acabam arcando com esse custo. Agora, independente do ponto de vista se é proprietário ou comprador quem paga, o ponto é, são R$90 mil numa venda de 1,5 milhão. Eu não consigo conceber que um corretor não entregue isso para um proprietário, para um comprador na negociação do imóvel. Então, se você é corretor de imóvel e não conhece, você tem que estudar. Nós vamos ter que fazer uma aula só de certidões também. Essa aula vai ser inteirinha, 100% focada em certidões, onde eu pretendo destrinchar cada uma delas aqui para vocês e explicar como funciona, como obtém,
principalmente aqui no estado de São Paulo. Eu vou fazer essa demonstração online para vocês de como conseguir cada uma delas para que você tenha habilidade e os conhecimentos necessários. Agora, se você não sabe, não trabalha no imobiliário, não tem quem te ajude, infelizmente você provavelmente vai ter que buscar auxílio junto a um advogado e especialista na área de direito imobiliário. Eu vou passar rapidinho aqui sobre cada uma delas. Certidões de ações cíveis, famílias, execução fiscal e falência. Todas elas você vai pegar no Tribunal de Justiça do teu estado. Certidão dos distribuidores de execução criminal, idem. Falência em concordata, idem. Certidão negativa de distribuidores federais, online no site da Justiça Federal. Certidão negativa de ações e débitos trabalhistas, você vai ter que verificar qual é o tribunal do trabalho que atende a tua região dentro do teu estado. É esse tribunal que vai emitir a certidão para o teu cliente. E você vai ter que verificar junto à Justiça Trabalhista no âmbito federal se o teu cliente tem dívidas trabalhistas. Certidão negativa conjunta da Receita Federal. Essa certidão engloba qualquer dívida que o teu cliente possa ter com o governo federal. E essa certidão é obtida online. Certidão negativa de débitos estaduais, você vai conseguir juntar a fazenda do teu estado. Certidão negativa de débitos mobiliários, você vai conseguir junto ao município de residência do teu cliente. Pessoal, aqui um detalhe interessante. Se o teu cliente está vendendo um imóvel numa cidade e mora em outra, você precisa dos documentos das duas cidades. Se ele mora num estado e vende imóvel em outro, você precisa da certidão negativa de débitos estaduais de ambos os estados e as certidões acima também, fiscais, criminal, falência, de ambos os estados. Então, cuidado, por isso que é importante pedir o comprovante de residência do vendedor. E por último, certidão negativa de protestos. Também, se o teu cliente mora em estados diferentes ou cidade diferente, você vai precisar de cada um dos estados das certidões negativas de protesto. É complexo? No início parece. Com a prática você vai ver que não é tão complexo. E agora? Agora nós vamos falar de escritura e entrega de chaves e você vai entender direitinho passo a passo. Pessoal, a escritura é o dia D. Então, na escritura ou no contrato de financiamento, é quando o teu cliente está mais feliz normalmente, a não ser que tenha dado algum problema no meio dessa negociação. Então, todo corretor deve acompanhar seu cliente nesse dia. Por quê? Porque é um dia que o teu cliente está feliz, é um dia que o teu cliente está lá realizando o sonho da vida dele, ele está comprando um imóvel pelo qual ele juntou dinheiro por tanto tempo. Às vezes o teu cliente vai casar, então está lá o casal celebrando aquela compra. É um momento que se você não fizer parte dela, teu cliente vai esquecer de você na história dele. E lá no final você vai ver o quão importante é você acompanhar. Por quê? Porque nós vamos falar de marketing de relacionamento no finalzinho. Você vai entender que se você não acompanha, você está fora daquela foto. Então, cuidado. Eu vejo muito corretor simplesmente não acompanha. Por quê? Porque no dia o gerente dele resolveu que vai acompanhar a escritura, o cliente vai vir na imobiliária assinar, e o gerente está lá e o corretor não está nem aí para assinatura, ele só quer a comissão. Então, se você é um corretor de imóvel de verdade, você acompanha 100% de todos os seus fechamentos, porque é o dia mais importante na vida do teu cliente, muitas vezes. Às vezes vai ser o único imóvel que teu cliente vai comprar durante toda a vida e você não vai acompanhar. Então, acompanhe teu cliente. Vamos entender um pouquinho a diferença das estruturas aí de você comprar um imóvel com escritura ou você comprar um imóvel com financiamento. E depois nós vamos falar também qual é o momento que acontece, que vai ocorrer a entrega das chaves. Então, vamos lá. Quando você vai fazer a escritura? A escritura ela vai acontecer numa compra à vista. O que é uma escritura? A escritura é um instrumento, ela é praticamente como se fosse um contrato de compra e venda, só que ela é feita por um tabelionato de notas. Então, a escritura é como se fosse o contrato público feito por um tabelionato de nota, onde ela vai mencionar os detalhes dessa transação. Pessoal, a escritura é o último documento numa compra à vista. Então, depois que você passou por todas aquelas fases de proposta, pode ter ou não um compromisso de compra e venda nesse caso aqui. Se é uma compra muito rápida, teu cliente fez a proposta hoje, assinou a proposta hoje e quer assinar a escritura daqui 10 dias, talvez não dê nem tempo de fazer um compromisso de compra e venda e nem tenha sentido. Talvez é mais fácil você correr com as certidões, para encaminhar todas as certidões para o tabelionato preparar a escritura, para já ir direto para a escritura. Então entenda que o compromisso de compra e venda, conforme o ritmo da negociação, não vai nem existir.
E a escritura é o documento que vai transferir a propriedade do imóvel do teu cliente, do comprador, do vendedor para o comprador. Na escritura, normalmente, por que eu falo normalmente? Porque não é 100% das vezes. Todos os valores são quitados. Manolo, mas se meu cliente não quitar 100%? Bom, não foi uma venda 100% à vista, mas já foi feita a escritura. Pode acontecer do proprietário aceitar lá um saldo residual, esse saldo vai ficar lá hipotecado na matrícula, ou às vezes até mesmo na matrícula nem consta essa dívida, pode ficar simplesmente por uma nota promissória, mas é bem pouco usual. Normalmente, quase 100% das vezes, na escritura o imóvel é 100% quitado. Então, por que isso? Porque a partir do momento que o teu cliente, o vendedor, passa a escritura para o comprador, esse negócio ele é irrevogável, ele é retratável. Não é um negócio que você, vou pedir o cancelamento. Não, não é simples, ele vai ter que passar por um processo jurídico. Então, a escritura é a finalização da venda. Então, nesse momento, acontecem duas coisas, a quitação e a entrega das chaves. Isso é o padrão, não quer dizer que acontece todas as vezes. Pode acontecer de, por exemplo, o teu cliente negociar que ele compra o imóvel à vista e o vendedor vai ter 30 dias para desocupar o imóvel, porque o vendedor ainda tem que se mudar, tem que comprar um novo imóvel. Então, são situações que acontecem sim. E no financiamento, como funciona? Vamos lá. Contrato de financiamento. Primeira coisa que vocês têm que entender. O contrato de financiamento ele tem a mesma validade do que uma escritura pública. Então, o contrato de financiamento não é menos importante ou mais importante que a escritura. Ele é exatamente igual. Ele substitui a escritura. Se você vende um imóvel com financiamento bancário, não vai existir escritura. E isso você tem que ter muito claro na sua mente. Quem elabora o contrato de financiamento é o banco que está concedendo o financiamento para o teu cliente. Aí é outra coisa que muitos corretores se embananam. O corretor, eu já vi corretor falando que após o financiamento vai fazer escritura. Não existe escritura quando você faz uma compra com financiamento imobiliário. Cuida disso. A escritura ela tem o mesmo valor que o contrato de financiamento tem o mesmo valor que uma escritura pública. Não existe escritura pública após o financiamento. Após o financiamento, o que vai acontecer? Você assinou o contrato de financiamento, esse contrato vai para registro, junto ao registro de imóveis. Depois que esse contrato for registrado, a matrícula do imóvel já vai estar no nome do comprador. E após isso, o banco libera o dinheiro na compra do vendedor. Normalmente, na maioria das vendas com financiamento bancário, o que acontece é que as chaves são entregues somente após a liberação do recurso por parte do banco. É uma maneira que o vendedor tem para se proteger e pressionar o comprador para que ele agilize os processos de financiamento, porque afinal de contas, o financiamento bancário é uma opção do comprador e é uma obrigação do comprador. O vendedor não tem qualquer obrigação para com o banco do comprador. Então, cuidado, porque eu também já vi muito corretor se embananar, corretor fazer confusão séria nesse trâmite aqui. Uso do FGTS segue praticamente o mesmo trâmite do financiamento, não muda quase nada. Então, cuida desses detalhezinhos que eles vão fazer a diferença para você lá na frente. Você vai ter clientes muito mais satisfeitos, muito mais felizes lá no final se você tiver essas informações bem claras na tua mente. Feito isso, próximo passo, pós-venda. Bom, teu cliente recebeu as chaves, está felizão, o que você tem que fazer? Pessoal, aqui muito corretor negligencia esse momento. Entenda, acompanhar o cliente na entrega das chaves e na posse do imóvel é um momento único. Se é o único imóvel da vida desse cliente, você vai fazer parte da história dele, da história da vida dele. Então esse é o momento ideal para você pedir um depoimento para o teu cliente. Como foi o processo de comprar o imóvel comigo? Se gostou? Ficou feliz? Você pode depois me dar um depoimento, deixar um depoimento nas redes sociais? Você pode gravar um vídeo? Entenda que nesse momento, se você fez o teu trabalho direitinho, o teu cliente vai estar muito feliz com você. E não tem momento melhor do que esse para você pedir um depoimento. E depois disso? Depois disso, o mínimo que eu acho que você deveria fazer é ligar para o teu cliente após 30 dias. Por que 30 dias? O teu cliente já tomou posse do imóvel, está se instalando, ou está reformando, enfim, está felizão. Então agora é aquele momento que você pode se colocar à disposição do teu cliente, primeiro para ajudar. Você pode indicar um arquiteto, você pode indicar um pintor, se for o caso. Pode ajudar ele com alguma questão burocrática que ele ainda não saiba, como por exemplo, como muda a conta de luz, como muda a conta de água, como altera o pronome dele, como que ele pode resolver essas questões burocráticas que talvez ele ainda não tenha resolvido.
Se o teu cliente já resolveu tudo, se ele está 100% feliz, não tem nada para pedir ajuda, agora é o momento de você pedir uma indicação para o teu cliente. Então verifica se ele tem algum amigo, colega que ele possa te indicar. Se não tem, agradeça também e peça para que sempre que ele tiver alguém procurando imóvel que ele lembre de você. E detalhe, nesse momento eu acho super legal você mandar um mimo para o teu cliente. Então, se você realmente quer cultivar aí bons relacionamentos no mercado imobiliário, pensa nisso. Talvez isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Estou muito feliz se você me acompanha até aqui. Se você gostou do vídeo, eu agradeceria muito se você pudesse compartilhar esse vídeo aqui. Segue lá no canal do YouTube se você ainda não está seguindo. Entra no nosso site também, deixa eu voltar aqui, metodomasterbroker.com.br. Dá uma conferidinha lá no site, se inscreve na nossa lista para você receber em primeira mão todas as novidades que nós temos aí, toda semana do mercado imobiliário. Toda semana tem aula nova, então me acompanha aqui no canal do YouTube. Se você está pensando em ingressar agora na profissão de corretor, me segue que você vai aprender tudo. Eu quero te ensinar passo a passo tudo que você precisa fazer para ter sucesso nesse mercado. Estou lá no Instagram também, manologomes.ah, e eu aguardo vocês lá. Sempre que possível, passa lá, deixa teu like, curte nossas publicações, que isso é super importante para nós continuarmos crescendo em cada dia mais. Muito obrigado pela atenção e até mais. Tchau, tchau para vocês.